Mateus capítulo 24, versículo 6. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Sobre os rumores de guerras, poucos entendem que antes da Era Moderna, isso era literalmente impossível em uma escala que pudesse ser considerada. Porque Jesus não estava endereçando essa profecia para um pequeno grupo. Ele estava, em termos futuros, alertando a humanidade, falando para nós nos dias de hoje. Essa passagem profética citada está entre uma série de outras, respondendo justamente aos discípulos que perguntaram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Ou seja, se trata de futuro, de profecias. Isso não tem que ser relativizado ou contestado. Novamente reiterando, vocês, povos da terra, todos vocês ao mesmo tempo, no futuro, ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Continuando, além de não ter sido endereçado ao tempo dos discípulos. Então quando, no futuro, os povos da terra terão condições de ouvir falar sobre guerras acontecendo e sobre rumores que um país X está se estranhando com um país Y. Essa é uma importante pista de que se trata de dias modernos, do nosso tempo atual. Até porque, para a humanidade no passado, ouvir sobre guerras acontecendo em alguma região remota, ou meramente lugares muito distantes, já era algo impossível. Mais impossível ainda seria ouvir sobre rumores de guerras. Isso porque rumores de guerras não são fofocas que passam de pessoa para pessoa. Não se trata de conclusões simples de serem analisadas como tendo de fato riscos potenciais. É preciso que analistas em geopolítica e analistas militares divulguem que se trata de fato riscos potenciais. Ao mesmo tempo, notícias assim não têm como alcançar o mundo se não forem através de telecomunicações. Ou seja, o país X não está ameaçando abertamente o país Y. Mas o que estão fazendo nos bastidores ou falando em público, seja apenas insinuando uns com os outros, pode ter ou não o potencial daquilo escalar para um conflito armado. E somente então, após análises de especialistas e divulgação da imprensa internacional, que todos os povos do mundo poderão ter o receio daquele estranhamento acabar em guerra. Isso que é rumor de guerra, tipo povos do mundo comentando: você viu, o país X e o país Y estão se estranhando. Deus nos livre da morte, porque aqueles dois países se estranhando pode até resultar em uma guerra nuclear. Dicionário: o rumor é definido como uma notícia improvisada que resulta de um processo coletivo de partilha de crenças. Pois bem, está mais do que óbvio que Jesus nos alerta sobre duas situações impensáveis até pouco tempo atrás na história: ouvir sobre guerras e, mais impensável ainda, rumores de guerras. Ou seja, como tudo que Cristo diz nos remete à reflexão, então de fato não restam dúvidas que antes das telecomunicações, as pessoas no mundo não ouviam sobre guerras, sem literalmente estarem sofrendo diretamente com as mesmas. No máximo se avistava uma guerra, pelo simples fato de estar próximo dela, ou fugindo e logo alcançando outras pessoas, lhes alertando que está havendo uma guerra em determinada região. Pois é, mas para isso não haveria necessidade de um alerta profético, muito menos endereçada a tão poucos, em uma situação de estarem tão próximos para saberem de uma guerra, seja vendo ou sofrendo com a mesma. Até porque, para alertar apenas líderes políticos, militares e analistas, para que uma profecia? Novamente vale reiterar dois termos decisivos, que comprovam sem a menor dúvida que determinadas profecias se referem a tempos modernos e a pessoas comuns, todas endereçadas à humanidade, e não a pequenos grupos de indivíduos poderosos ou analistas. Primeiro ouvireis, e segundo, rumores. Ambos só possíveis na era moderna via telecomunicações. Porque somente com telecomunicações, as pessoas comuns podem saber sobre guerras acontecendo e sobre tensões entre governos que estão muito distantes e criando riscos de iniciarem uma nova guerra. E agora, Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Enfim, a certeza é que Jesus vai interromper a insanidade final antes que ocorra o fim de todos, o fim da vida no mundo.
Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E até já tivemos algumas, entre aspas, tribulações menores, como a Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Mas essa, uma grande tribulação, realmente será a maior de todas. Little Boy, a bomba nuclear que explodiu sobre a cidade de Hiroshima, tinha uma potência de 20.000 toneladas de TNT, equivalente a 20 milhões de quilos de explosivos. Já uma única bomba de hidrogênio tem uma potência de 20 milhões de toneladas de TNT. São 20 bilhões de quilos de explosivos. Ou seja, cada ogiva é equivalente a mais de 2 quilos de explosivos por pessoa no mundo. Dito isso, imagine que mesmo se o Ocidente fosse varrido do mapa, o fim do restante da humanidade também seria garantido pelos submarinos americanos da classe Ohio. Cada um desses submarinos nucleares lançadores de mísseis balísticos tem a capacidade de lançar no mínimo 8 ogivas nucleares. Com 14 submarinos, isso resultaria em 14 vezes 8, igual a 112 ogivas. Portanto, todo o restante da raça humana poderia ser obliterado 112 vezes, devido ao poder combinado de 20 bilhões de quilos de explosivos, mais de 2 quilos por indivíduo, transformando cada carne e osso em pó. Tudo isso a partir de apenas 14 submarinos. Isso é conhecido como destruição mútua assegurada, que ocorreria em minutos após o início de um conflito nuclear global, resultando no fim da vida na Terra, mesmo após a pulverização de todos nós no Ocidente. Ou seja, para quem acompanha os bastidores da geopolítica e política internacional sobre os conflitos em andamento e o crescente número de pessoas malucas e raivosas em todo o mundo, assim como sobre uma tal agenda global, estamos a caminho exatamente disso, do fim de tudo. Porém, Jesus nos informa, além da certeza, além da fé, de forma absolutamente clara, que nada nem nunca, lembrando da Primeira e Segunda Guerra Mundial, seria comparável ao que ainda virá. Seria então possível compreender que o juízo final incluiria a interrupção do fim da raça humana na Terra? Impedir um fim causado pelo homem através de uma guerra mundial nuclear? Ou evitar, não um evento natural, mas sim um fim causado de forma sobrenatural? Questionamentos como esses são pertinentes porque em momento algum Jesus, inclusive nem mesmo no Apocalipse, afirma ou sugere que a grande tribulação, ou uma aniquilação total da humanidade, será de forma sobrenatural. Ninguém pode dizer que a grande tribulação e a extinção que Jesus irá interromper seja algo causado pela natureza, seja um meteoro ou qualquer evento cataclísmico. Até porque se tais eventos, uma grande tribulação mundial e a extinção da raça humana, fossem possíveis de serem causados pela natureza por tamanha magnitude, já seriam por si só eventos sobrenaturais. Porque, conclusivamente, a natureza não tem condições de gerar um período de grande sofrimento mundial, tão ruim que nada do passado se compararia, e que tempos depois culminaria na extinção da vida humana. E mesmo se tivesse, seja pela natureza ou por múltiplas explosões atômicas, uma coisa é certa. Já podemos afirmar, como sempre, que as profecias bíblicas são sempre 100% corretas, absolutamente precisas. Até porque as profecias bíblicas informam o que vai acontecer, mas em momento algum é descrito como irá acontecer. Lembrando que essa passagem profética está em um contexto bem maior, abordando basicamente as profecias sobre o início das dores, sem evidentemente detalhar como será a grande tribulação, destacando apenas que a grande tribulação será muito pior do que qualquer outro evento que já tenha ocorrido com a humanidade, e cujo evento final será interrompido antes que ocorra o fim de toda a raça humana. E por falar em precisão profética e início das dores, não tem como negar em Mateus 24 a precisão com tamanha riqueza de detalhes sobre o que já está ocorrendo com a humanidade. Portanto, é inegável que antes da era das telecomunicações o povo não ouvia sobre guerras, muito menos rumores de guerras, pois quando havia guerras, elas já estavam, literalmente, sobre os que seriam atingidos. Finalizando, foi citado aqui poucas passagens das profecias de Jesus referentes ao nosso tempo atual. Lembrando que todas as profecias são uma forma não só de atestar a veracidade de toda a Bíblia, mas principalmente de ajudar a esclarecer e confirmar o verdadeiro propósito e único sentido dessa vida,
a possibilidade de salvação através de Jesus.